Graça e paz, queridos. Por ocasião do seu aniversário de 77 anos, a Igreja Evangélica Congregacional Itamarineira escolheu como tema o seguinte: Jesus, nossa inabalável esperança. E esse tema ele é oportuno em todos os momentos, principalmente nesse tempo que estamos enfrentando, esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, onde muitos têm sido afetados e muitos têm perdido a esperança. A Igreja do Senhor precisa ser renovada na sua esperança, e esse tema é também uma oportunidade de nós estarmos refletindo sobre Jesus, aquele que é a nossa inabalável esperança. E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, olhando o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu vou ler aqui a partir do verso 6, que diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E lá mais adiante, no versículo 18, ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Veja, irmãos, que Paulo aqui se revela como um homem cheio de esperança, de uma inabalável esperança. Paulo aqui fala das suas lutas, dos seus desafios, mas ele reafirma aqui a sua convicção de que aconteça o que acontecer, a sua vida está segura nas mãos de Deus e que ele vai desfrutar de uma eternidade na presença desse Deus Todo-Poderoso. E essa esperança, essa inabalável esperança é fruto da sua experiência de novo nascimento, do seu encontro verdadeiro com Jesus. E é interessante, queridos, a gente pensar nessa esperança inabalável que Paulo revela aqui, porque ele fala isso num contexto, primeiro, de proximidade da morte. Isso chama atenção. Paulo vai afirmar essa esperança num contexto de proximidade da morte. O verso 6 vai dizer, aqui ele afirmando que o tempo da sua partida está chegando, ou seja, Paulo tinha convicção de que a morte se aproximava, de que o tempo do seu martírio estava às portas, e mesmo nesse contexto de proximidade da morte, ele mantém a sobriedade, ele mantém a viva esperança em Cristo Jesus. Uma segunda coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é que Paulo afirma essa esperança num contexto também de perseguição. O verso 14 vai dizer o seguinte: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Verso 15 ele diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Ou seja, Paulo reafirma aqui essa esperança, mesmo quando ele se vê em meio a perseguições e mesmo quando ele se vê em meio ao abandono. Ele diz: olha, Alexandre resistiu fortemente a mim, né? Se opôs a mim de uma maneira muito firme e forte, e mesmo alguns que de repente eu esperava estarem do meu lado, ele diz: eu fui abandonado. E Paulo reafirma essa esperança que se mantém viva, mesmo quando tudo parece estar perdido, mesmo quando todos se afastam de nós, nós temos a certeza que essa esperança permanece lá. Então, é interessante analisar essa afirmação esperançosa de Paulo nesse contexto de proximidade da morte e, em segundo lugar, nesse contexto de perseguição, de oposição. E uma terceira coisa que nos chama a atenção é que Paulo afirma essa esperança mesmo em meio às investidas e lutas espirituais, investidas malignas e lutas espirituais. Ele vai dizer isso muito claramente aqui no verso 17. Ele vai dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que
por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Agora no verso 18 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Ou seja, Paulo aqui, ele diz que em meio ao seu trabalho de evangelista, de pregador do evangelho, de missionário, né, Deus está conduzindo esse ministério, mas ele diz aqui claramente que esse ministério não está isento de batalhas espirituais, de lutas espirituais, e são lutas tremendas, mas mesmo em meio a essas lutas, Paulo mantém essa viva esperança, essa inabalável esperança, porque ele diz: no meio de tudo isso eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai me conduzir, Deus vai me preservar, e mais do que isso, Deus vai me levar para o reino celestial. Portanto, queridos, o que nós podemos dizer aqui, finalizando a nossa fala, é que essa esperança inabalável de Paulo, ela é uma esperança que supera a proximidade ou o temor da morte, ela supera as perseguições dos homens, né? E ela supera as artimanhas e investidas malignas contra as nossas vidas. Isso porque, queridos, Paulo está completamente envolvido com o ministério, ele está completamente focado no ministério que Deus lhe deu, mas ele não tira os seus olhos, aliás, da eternidade, do céu. Ele está caminhando aqui, mas a sua mente está voltada para Deus, para a eternidade. Paulo é um homem que enfrenta os desafios desse tempo, sem perder de vista a eternidade. Por isso ele diz: olha, o tempo da minha partida está chegando, mas eu sei que eu vou estar na presença de Deus na eternidade. Ele diz: os inimigos vêm contra mim, o inimigo das nossas almas, Satanás, luta contra mim, mas eu sei que Deus me levará para o seu reino celestial. Ou seja, Paulo aqui nos traz uma palavra de esperança e ele revela a sua convicção plena no Deus Todo-Poderoso e a sua esperança inabalável do Senhor Jesus. Meu amado, em meio às lutas, dificuldades e desafios, mantenha-se firme nessa esperança, essa esperança inabalável que nós adquirimos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.